Olá, aluno, aqui é a professora Estela e voltamos com o resumo da aula de hoje, dia 25 de agosto de 2020. Corrigimos a atividade do módulo 11, página 56. Então, vamos à nossa correção. Temos que ler o conto para identificar, os elementos da narrativa. Fizemos isso em aula, então vamos lá. A. O narrador. Ele é onisciente. Os personagens são um velho sábio, o homem inescrupuloso e os alunos. C. Fato. Um homem tenta provocar o sábio, mas não consegue. Tempo. Não é especificado, mas podemos dizer que o tempo é cronológico, A gente vê nesse conto aí a gente vê o tempo passando cronologicamente. O espaço também não é identificado, mas a gente pode dizer que é um tempo também real, certo? Número 2. Explique com suas palavras o que é um texto narrativo. Um texto narrativo é aquele que possui um enredo com personagens em um determinado tempo e espaço. No número 3, há um início, de texto, aí, há um trechinho de um texto, e aí você terá que participar desse texto, complementar esse texto em primeira pessoa, sendo um narrador personagem, e utilizando essas palavras em janela alta aí embaixo, ok? É uma atividade para você fazer no seu caderno, praticando em casa. Temos aí um outro conto para ser lido de Machado de Assis e vamos lá às nossas perguntas. Durante o diálogo, a agulha diz que a deixe. Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com ar insuportável. Essa fala revela, então temos aí as alternativas, a inveja da agulha em relação à linha. Essa é a nossa resposta da número 1. Número 2. Na expressão da linha, cada qual tem o ar que Deus lhe deu. A linha quis dizer, temos aí novamente a alternativa A. Cada ser é um indivíduo com características próprias. 3. Quando a linha diz importe-se com sua vida e deixe-a dos outros, a gente tem aí a ideia, dela demonstrando que não gosta de fofoca, alternativa B. E 4 é para você escrever no seu caderno uma narrativa que conte uma história de um professor responsável por uma entrega urgente e que tenha que encontrar pessoas importantes em 3 países diferentes. A história se desenrola em 1980, E aí a gente tem a estrutura narrativa, Essa narrativa que você vai construir, ela precisa ter a introdução, que é a apresentação dos fatos, dos personagens, em determinadas histórias, o espaço. A gente também consegue ver aí o tempo, O desenvolvimento, que é toda o enredo aí, propriamente dito, a história se desenrolando. O clímax, que é o momento de mais alta tensão aí nessa trama, tá? E o desfecho, que é a conclusão aí dos fatos, sejam cômico, triste, feliz, ok? Também demos início ao capítulo 12.
ao módulo 12, trabalhando aí sobre a descrição. E aí vimos, né, que a descrição é um tipo textual que tem por objetivo descrever seres, paisagens, objetos, conceitos, né, utilizando-se dos 5 sentidos, né, visão, tato, audição, olfato e paladar. Falamos também um pouco sobre o parágrafo descritivo, que vai apresentar como características linguísticas o predomínio de verbos de ligação, né? Então, a gente tem lá aqueles verbos de estado: ser, estar, permanecer, tornar-se, andar, perceber, viver, né? Você tem aí uma lista. A gente também tem aí a presença dos adjetivos e de locuções adjetivas, tá? Também temos a ocorrência de orações justapostas ou coordenadas. Vimos os elementos da descrição, que é a identificação dos elementos, a localização do elemento, né, o lugar que ele ocupa no espaço e no tempo. Vimos a atribuição de qualidades ao elemento, dando-lhe característica e apresentando-lhe um julgamento sobre ele. Falamos também um pouco sobre a descrição física, né, que o nome já te entrega, está relacionada a uma descrição exterior, né? Aí temos o exemplo: a professora Ivana tinha olhos brilhantes, cabelos negros e compridos e não usava salto alto. Você a descreveu fisicamente, ela por fora, né? Temos a descrição psicológica, que é aquela descrição interna, seja do personagem ou seja do elemento, né, sendo ali descrito. Temos aí: a bondade era morna e leve, cheirava a carne crua, guardada há muito tempo, né? O nosso ícone aí de descrição psicológica, Clarice Lispector. E a descrição imaginária, tá? Que é aquela que vai trabalhar no âmbito, né, da imaginação ali dos fatos descritos de uma forma fictícia. Um enorme anjo parou à sua frente e perguntou sobre sua vida, né? Anjo não é uma realidade para a gente no mundo real, né, pessoal? Alguns acreditam, outros não, né? Então, fica aí bem dividido essas ideias aí, né? Temos também aí, né, uma chamada de atenção que dificilmente encontraremos um texto exclusivamente descritivo. Normalmente a gente vai encontrar trechos descritivos inseridos em textos narrativos, dissertativos, instrucionais. A gente encontra, né, a tipologia descritiva misturada aí com outras tipologias, né? Temos um texto que nós vimos também a descrição estática, que é aquela que vai apresentar, descrever um objeto, um ambiente, né? Até mesmo um ser quando ele estiver ali em repouso, sem movimento, tá? E aí, temos a descrição dinâmica, que vai trabalhar a descrição de quando a gente tem ali já o movimento envolvendo. A gente está trabalhando quando está acontecendo uma ação, né? Tanto que ele coloca aí que há quem chame esse tipo de descrição dinâmica de exposição narrativa, que é quando você tem ali a descrição, porém você tem a movimentação acontecendo ali. Temos também a descrição objetiva, que é quando você descreve esse objeto, o ambiente, esse ser com maior proximidade do real, né? E essa descrição objetiva é aquela descrição que qualquer um vai conseguir fazer a mesma descrição, entender dessa mesma forma, ou seja, é muito próximo de uma descrição de algo real. Já a descrição subjetiva é aquela descrição
interiorizada, tá? Aquela que eu tenho a minha marca, os meus sentimentos, né? Eu tenho aí a minha forma de ver esse objeto ou esse ser que eu estou fazendo a descrição, ou seja, leia aí comigo. Quando o objeto, ser ou ambiente são detalhados também pela emoção de quem descreve, ou seja, a gente já tem aquela afinidade, né, por aquele ser ou objeto que está sendo descrito, e aí eu vou transferir esse sentimentalismo, a forma que eu vejo aquilo, na minha descrição, tá? Temos aí um recado, né, que a descrição não é aquela que se dá, que é retratada, né, de um objeto só visto no momento, mas é aquela que estimula a intuição, as sensações do leitor, né, do que você está descrito. É como se o autor ele conseguisse, através da sua descrição, visualizar mentalmente o que você está descrevendo, certo? E ele descreve, uma boa descrição é aquela que você descreve de uma forma global. Você consegue realmente colocar o leitor dentro da sua descrição, vivenciando aquele ambiente. Ok, pessoal? O praticando e o praticando em casa ficou para fazermos a correção na próxima semana. Mas você aguarde um minutinho que eu vou voltar com você na outra tela para a gente fazer a correção da nossa atividade de fixação, ok? Nessa atividade de fixação, temos aí o trecho do romance A Moreninha, de Joaquim Manuel Macedo, tá? Lemos esse trecho e vamos à nossa pergunta. Nesse trecho do romance, identifique o tipo de narrador, os personagens, o tempo, o espaço, o enredo e o discurso predominante. Então, você observa, né, que a gente tem aí o discurso direto, o narrador, ele é onisciente, os personagens são Augusto, Carolina e Dona Ana, nesse trecho que a gente leu, tá? Se você ler a obra toda, temos muito mais personagens. O tempo é cronológico e o espaço é real e o enredo é linear, ok, pessoal? Número 2, tem um vídeo de animação de Dom Casmurro, muito bacana, com uma síntese, né, da obra, né, tratando aí os eventos mais importantes da obra. E após ver esse filme, há algumas perguntas aí para serem respondidas, né? Qual é o tipo de narrador? Então, a gente tem lá o narrador personagem. B, quem são os protagonistas? Então, nesse trecho de vídeo, tá bom? Nesse vídeo, que também é bem resumidinho, a gente vê a presença lá do Bento Santiago, que é o Bentinho, que é o protagonista e narrador da história. Temos aí a Capitu, que é a Capitolina, né? Vizinha e grande amor do Bentinho, né? Temos o Ezequiel de Souza Escobar. No vídeo a gente só ouve o nome Escobar, tá? Que é o melhor amigo de Bentinho quando ele vai lá para o seminário. Temos também, não temos o nome no vídeo da mãe do Bentinho, né? Mas a gente, quem já leu sabe que é a Dona Glória, tá? A mãe do Bentinho, a gente tem ela aí também como personagem. E o pequeno Ezequiel, que é o filho de Bento e Capitu. Letra C. Qual o tipo de discurso? A gente vê aí o discurso direto, como o personagem recebeu o apelido. Quando ele cochilava, né, no trem,
ao ouvir ali um homem ler os versos dele, ele acabou cochilando e esse homem, no dia seguinte, acabou o chamando de Dom Casmurro, né? Ele explica mais alguns detalhes aí, né? Que todos acabaram o apelidando, chamando dessa forma. Tá? O que o leva a escrever, o que leva, né, o nosso narrador, personagem a escrever. A gente vê ali também nas primeiras cenas ali do vídeo que ele é solitário, quis reproduzir, né, a casa de sua infância e depois ele vai tomando nota dos seus feitos, né, vai relatando ali toda a sua história, certo? Pessoal, finalizamos a nossa aula, tá? Estudem bastante, são os assuntos que trataremos nas nossas avaliações, tá? Narração, descrição, ortografia, né? Que a gente viu aí no módulo 10, tá? Estudem, façam as atividades propostas, está indo aí uma atividade de fixação sobre descrição, façam praticando e o praticando em casa do livro de vocês, ok? Na próxima semana a gente vem fazendo a correção dessas atividades. Essa foi a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus até a próxima. Tchau, tchau.